Eu e João Portela, porque nós éramos os mais velhos também, né? Então a gente fazia aquela. Mas na verdade a inteligência era essa, o Diógenes, o Vili, essa turma que nos ensinava muito. E meus amados, eu vinha falando com os meus colegas, o Fred, o pastor Fred e o Jonathan, somos companheiros da Teixeira de ministério. Eu falei, é muita coragem do Diógenes depois de receber aqui o pastor. Eu ouvi uns vídeos daquele pastor, eu não tive a oportunidade de ouvir pessoalmente, mas, gente, eu ouvi uns vídeos daquele camarada, eu falei, ele quer me colocar depois desse camarada para falar? Não tem juízo não, porque eu sou mais batista do que ele, eu sou da IDEP, mas eu sou mais batista do que Diógenes. Vocês vão ver. Eu queria fazer esse negócio todo, e tá, vem cá, irmãos, mas não é, eu não tenho esse traquejo. Se eu pular 2 pulos aqui, pode mandar chamar o SAMU. Eu não tenho essa coisa, não tenho esse... Aí eu falei, olha, eu sou mais batista do que ele. Aí ele traz ainda Ludmila Ferber. Olha, hoje vocês não vão sair aqui muito falando assim, gente, como é que encerra uma conferência assim? Porque o pessoal do louvor, pelo menos, deu uma qualidade aqui ao ambiente. Então, vamos para a Bíblia, é o que vim fazer aqui, né? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Hebreus 12, verso do 1 a 3. Eu falei uma versão lá, eu nem sei se é essa versão que vai estar aqui, porque quando eu vou preparando mensagem, eu vou usando uma versão e outra, mas está aqui. Eu vou ler aqui na minha versão, vocês acompanhem aí. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Mais uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, neste lugar. Essa conferência, Pai, ela tem marcado a vida dessa igreja, o Senhor tem falado de muitas maneiras, e agora, Senhor Deus, que nós já estamos caminhando para o finalzinho dela. Pedimos ao Senhor que mais uma vez fale conosco. Nós aquietamos o nosso coração e a nossa alma, debruçamos sobre a Tua palavra e pedimos, Senhor, fale conosco. Não permita que ninguém deixe esse lugar com a sensação de que não valeu a pena ter vindo aqui. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, ela foi escrita por volta de... Há um largo espaço de tempo, entre 60 a 70, e ela foi escrita para novos convertidos, pessoas que estavam vindo, convertidos, na verdade, do judaísmo para a fé cristã. E naquele tempo não era fácil. A pessoa se declarar cristã não era fácil. Seguidor de Jesus não era fácil. Hoje, às vezes até é status, mas naquele tempo não. A pessoa sofria muitas perseguições, vários tipos de perseguições. Ele sofria retaliações por parte das autoridades, né, civis. Eles recebiam, eram perseguidos pelo sistema religioso da época, o judaísmo, e a própria família. Muitos deles eram jogados, né, eram expulsos de casa, a família deserdava, era uma coisa assim,
havia muita pressão, e a pressão era tão grande que muitas pessoas, depois que haviam decidido para Cristo, e com a força dos judaizantes que chegaram para mudar a mente, a cabeça daquele pessoal, muitos começaram a desistir mesmo, voltar ao judaísmo, deixar a fé cristã, e foi isso que inspirou, esse é o pano de fundo que inspira a escrita dessa carta. Foi por causa da desistência, foi por causa dos retrocessos desses cristãos, que o autor aos Hebreus escreveu e endereçou essa carta. Então, o nosso tema hoje aqui é falar sobre a vontade, desistindo da vontade de desistir. Eu vou dizer, talvez você fale assim, essa palavra não tem nada a ver comigo, eu não estou com vontade de desistir de nada. Mas a verdade é que quem nunca pensou em desistir, né? Quem nunca pensou em desistir? Desistir de alguém, desistir da esposa, desistir do esposo. Quem nunca pensou em desistir de um filho, filha? Quem nunca pensou em desistir de uma carreira? Quem nunca pensou em desistir de uma profissão, desistir do trabalho, desistir dos estudos? Quem nunca pensou em desistir dos negócios? Quem nunca pensou em desistir de uma célula, desistir de um discípulo, desistir do ministério? Estou nessa caminhada aí há tanto tempo e vez ou outra sou assaltado por esse sentimento, e já foi muito mais forte no decurso do caminho aí, essa vontade de desistir da vida espiritual, desistir da vida. Quem nunca pensou? Eu me lembro, não faz muito tempo, que um ator, o nome de Flávio Migliaccio, ele escreveu uma carta, ele foi encontrado morto, e acharam uma carta junto ao corpo, e ele começa a carta assim: me desculpem, mas não deu mais. E aí ele conta algumas coisas ali muito breves, e ele tira a sua própria vida. Tem gente que desiste da vida, porque eu acredito que essa palavra é para todos nós. Primeiro, porque toda vez que você tem um propósito na vida, toda vez, aqui eu estava ouvindo no começo, pastor Diógenes anunciando um passo de fé importante, que é um espaço maior, mais adequado para a igreja que cresce, que rompe nessa cidade, precisa de um espaço maior, que é um santo problema, e que é algo que eu vejo que a igreja vibra com isso, a igreja está vibrando, sonhando junto com o pastor. Mas quando você tem um objetivo, um propósito, um lugar para chegar, um alvo a alcançar, você vai ser assaltado ao longo do caminho por esse sentimento, pelo desejo de desistir. E porque a decisão de não desistir não acontece no escuro da noite e nem na hora da tempestade. Ela acontece num dia de sol, quando o sol está brilhando. É no momento que está tudo bem que a gente decide não desistir, porque na hora da tempestade o ambiente que nos envolve é tão forte que nos vence e nos joga na lona. Por que nós desistimos? Eu pensei algumas razões porque comumente a gente desiste. A gente desiste, por exemplo, quando as coisas dão errado, quando nós fracassamos, quando nós nos frustramos, nós desistimos, somos assaltados por esse sentimento de desistir. Nós desistimos quando os resultados não aparecem. É muito difícil nós insistirmos com algo quando não está aparecendo resultado. Às vezes eu fico olhando, quando uma pessoa ora por um filho, ora por uma filha, ora por uma esposa, você não vê mudança nenhuma. Você está orando para passar naquele concurso e você tenta, não dá certo.
você quer ingressar naquela faculdade, você tenta, e a falta de resultado, você monta seu negócio, você está cheio de fé, você chama os irmãos, ora no local, e você orou a Deus, e de repente os resultados começam a não aparecer, e a gente desiste quando os resultados não aparecem, a gente desiste quando a gente é decepcionado. Uma coisa que eu aprendi na vida é que nós vamos nos decepcionar com pessoas e nós vamos decepcionar pessoas. Às vezes você cria expectativas a respeito de gente que não dá certo. E a gente também não atende às expectativas de pessoas que esperam muito mais do que aquilo que a gente pode dar. E a decepção é uma das razões. E eu vejo lá quantas pessoas que desistem de ministério, desistem de célula, desistem de discípulo por causa de decepção. Quem está no ministério há mais tempo, pastores, sabe disso, lideranças aqui sabe disso, que uma das coisas que mais para líder é decepção. Quando as pessoas, você criou tanta expectativa e aí não deu certo. A gente desiste. A gente desiste quando a gente se sente incapaz. Que uma das coisas que nos deixa, que tira da gente a vontade de continuar, é quando nós achamos que nós não vamos conseguir. Quando nós olhamos para nós mesmos e nós não temos forças, parece que nós estamos lidando com uma força muito maior do que nós, um inimigo muito mais poderoso do que nós. E aí a gente desiste quando a gente se vê incapacitado diante de uma situação. A gente desiste quando se sente abandonado. Você sabe que um dos piores sentimentos que assolam a alma, nós seres humanos, é o sentimento do abandono. A solitude é boa quando você tira um tempo para estar sozinho, só com você mesmo, sozinho com Deus. Mas o sentimento de abandono, o sentimento de que você foi deixado para trás, que você foi esquecido, você foi abandonado, esse sentimento, ele é assolador na alma da gente. Porque, minha gente, o sofrimento por si só já é algo terrível, mas sofrer sozinho, olha, é quase insuportável. Nós desistimos quando nós estamos feridos, quando nós estamos chateados, quando nós estamos com raiva, com ódio, nós acabamos desistindo. Nós desistimos quando nós nos sentimos cansados, tentando, cansamos. Quando a gente cansa de esperar aquilo que nunca veio, mudança que nunca aconteceu. E o cansaço de alma não é como o cansaço físico. Cansaço físico, você vai para casa, tem uma boa noite de sono, você repousa, descansa, mas o cansaço de alma é um cansaço que pesa demais, porque você não consegue descansar. Você dorme, você deita, você rola na cama, você não consegue descansar. E o escritor aos Hebreus, ele está apresentando aqui, na carta aos Hebreus, ele vai apresentar razões para não desistir. Quem conhece a carta aos Hebreus sabe muito bem disso. O primeiro argumento que o escritor aos Hebreus toma para motivar os irmãos que estavam desistindo da caminhada da fé, que estavam desistindo dos propósitos, desistindo dos planos. Eu estava vendo o pessoal aqui que está falando em gravar um CD, não sei nem é CD ainda que fala, porque eu já estou tão desatualizado com tudo mas vão gravar e tal, e você tem um plano, você tem um projeto, você quer ir adiante, e aí você vai encontrar nessa caminhada muitas barreiras para te fazer desistir. E o escritor aos Hebreus, ele vai lançar um argumento muito forte para incentivar as pessoas, para motivar as pessoas a continuar o projeto de Deus na vida delas. E o primeiro argumento que ele lança a mão é
mostrar a superioridade da fé cristã. E ele vai apresentando que ser cristão vale a pena, porque o sacrifício de Jesus foi muito maior do que todos aqueles que o judaísmo fazia no templo, as ovelhas todas que eram mortas no templo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que veio, que de uma vez por todas, ele oferece um sacrifício que resolve tudo. Ele não é como o sacrifício do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que tinha que estar se repetindo o tempo inteiro. Então ele é o maior sacrifício. E ele fala mais, o escritor aos Hebreus vai falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, porque os sacerdotes, eles só podiam servir por um determinado tempo, mas Jesus é um sacerdote que nunca morre, ele é eterno, ele é sacerdote. E o escritor aos Hebreus diz que ele é sacerdote da linhagem de Melquisedeque, não tem início, não tem fim, ele aparece e ele continua o sacerdócio. Então ele está querendo motivar as pessoas, ele vai motivando, ele vai dizendo: olha, Jesus Cristo, ele é líder numa casa muito maior do que Moisés. Moisés era a grande referência de liderança do Antigo Testamento, sempre foi a grande referência, o profeta levantado no Antigo Testamento. E aí o escritor aos Hebreus fala que enquanto ele era liderança numa casa terrena, Jesus era liderança numa casa celestial, ele era maior. E ele vai dizendo mais, ele vai dizendo que Jesus, ele é superior aos anjos, aqueles que fascinam com visão de anjos, que vê anjo aqui, ali, acolá. Ele fala: anjo não é nada diante do poder, da grandeza de Jesus, e ele é muito maior do que tudo isso. E ele vai caminhando, apresentando toda a sua proposta, até chega no capítulo 10, e no final do capítulo 10, ele vai caminhando para o final do capítulo 10, e ele diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. Nós não recuamos, nós não retrocedemos. Mas aí, nada melhor do que para apresentar pessoas, para estimular pessoas, é falar de exemplos. Porque quando você conta situações, quando você teoriza sobre algo é uma coisa, mas quando você começa a citar exemplos, e se tem uma coisa que me fascina na Bíblia, são os exemplos, são os modelos, porque é o Evangelho encarnado, é sinal de que a palavra de Deus funciona na vida. Por isso que testemunho é tão forte. Quando alguém chega aqui e fala: ah, Jesus faz isso e tal, aí a pessoa chega aqui e fala assim: Jesus fez isso comigo. Todo mundo para ouvir, porque o exemplo arrasta a multidão. E aí ele começa a trazer todos os exemplos no Antigo Testamento. Ele entra no capítulo 11, ele começa a trazer o exemplo desde Abel. Ele vem trazendo modelos, exemplos de pessoas, aquela que nós chamamos de galeria dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. E todas aquelas pessoas tiveram todas as razões e os motivos para desistir, mas não desistiram. Todos eles tiveram motivos para desistir, porque uma coisa curiosa acerca da fé em Hebreus, que a fé em Hebreus, e em especial no capítulo 11, não é a fé de ter alcançado, é a fé de não ter desistido, porque alguns alcançaram, outros não. A grande maioria deles não. Quem pensa que o grande objetivo de Abraão era ter um filho está enganado. Ele buscava uma cidade, que Deus era o arquiteto e fundador. Por isso que ele não viu, por isso que ele passou a sua caminhada inteira e ele não viu, porque ele esperava essa promessa. Era esse o objetivo dele, era esse o alvo dele. E ele vai contando todos os exemplos.
até chega no capítulo 12, aqui onde nós abrimos para ler. Essa para mim? E no capítulo 12, ele pinta um quadro totalmente novo. Porque no capítulo 12, ele abre um outro cenário. E o cenário que tem no capítulo 12 é que ele compara a vida cristã com alguém que está correndo em um estádio. E na arquibancada tem esses que ele falou lá no capítulo 11. Aquela galeria de heróis da fé do capítulo 11 está na arquibancada, porque eles já terminaram a sua carreira. Agora assiste a nossa carreira que nós estamos correndo aqui hoje. A impressão que a gente tem, o quadro que nos é pintado, é que nós agora estamos nesse estádio correndo, e a ideia do autor é essa. Todas as vezes que você pensar em desistir, olha para um lado. Quando você pensar em desistir, porque a sua luta é solitária, você está lutando sozinho, olhe lá na arquibancada que você vai ver Noé. Noé foi um homem de fé. Ele deu crédito à palavra de Deus quando Deus disse que iria destruir a terra, que ele construísse uma arca. Noé deu crédito à palavra de Deus que Deus iria enviar um grande cataclismo, um grande fenômeno que iria destruir a humanidade. Quem não tivesse dentro da arca iria morrer. Porém, isso significou para Noé muito mais do que algo que costumeiramente nós imaginamos. Algumas vezes, irmãos, o nosso propósito na vida se trata de uma construção solitária. Noé não tinha ninguém para lutar com ele, não tinha ninguém para trabalhar com ele, não tinha ninguém com ele, nenhuma voz de incentivo. Às vezes na caminhada da fé é assim. A gente, como pastor, ou como liderança, ou como membro na igreja, na caminhada da fé, de vez em quando a gente precisa de alguém que nos dá uma palavra de incentivo, que nos dá um empurrão, que diz: vai dar certo, vamos lá, eu estou com você, eu estou orando por você. A gente precisa dessas motivações, desse incentivo na caminhada. Quando muitas vezes nós queremos abandonar o barco, a família, os negócios, a fé, a caminhada, de repente chega alguém e fala: não, vai dar certo. Noé não tinha ninguém para dar uma palavra para ele: vamos, Noé, hoje para o culto, Noé, vai dar certo. E o tempo foi passando e Noé estava lutando sozinho, sem nenhuma palavra de motivação, e pior, ninguém dava crédito ao que ele estava fazendo. Irmãos, se tem uma coisa que tira da gente a motivação de continuar, é quando ninguém acredita na gente. Quando as pessoas, se você está falando e a pessoa não acredita em você. Todos nós precisamos de gente que acredita na gente. Todos nós precisamos de pessoas que diz: olha, vamos, o que você está falando vai dar certo, vai dar certo. Nós precisamos disso. E Noé não tinha ninguém que acreditava no projeto dele. Sabe, irmão, se Noé estivesse aqui hoje, para você que está aqui dizendo: eu estou lutando sozinho, eu vou desistir, porque eu estou só lutando sozinho na minha casa, ninguém na minha casa me dá ouvido, eu estou lutando sozinho no meu casamento, eu estou lutando sozinha no meu casamento, eu estou só lutando sozinho naquela célula. Se você estiver pensando assim, se Noé estivesse aqui, ele iria dizer para você: não tenha medo de se levantar no meio da multidão. Eu sei o que significa andar sozinho. Ninguém me incentivou a seguir a Deus, contudo eu fiquei ao seu lado, mesmo quando todas as outras pessoas do mundo se colocaram contra mim. Eu continuei, continua você também, porque Noé está lá sentado, vendo a sua corrida. Sabe, se você pensa em desistir,
porque está demorando muito. Olhe para Abraão. Deus fez promessa a Abraão quando ele ainda era jovem. Quando ele ainda era jovem, ele viu o tempo ir passando e nada acontecia, nada acontecia. O tempo foi passando, a velhice foi chegando e até que todas as possibilidades e evidências se esgotaram. Mas a fé de Abraão não morreu nele. A fé de Abraão continuava viva, acreditando que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele continuava acreditando em Deus, mesmo quando o seu corpo já não podia mais responder, a sua fé falava por ele. Talvez você esteja aqui pensando em desistir porque as coisas não saíram do seu jeito. Não saiu do jeito que você planejou. Eu vou te contar uma história que você conhece muito bem. A vida de José foi uma vida que deu tudo errado. Até os 17 anos, José era um jovem que sonhava. Vocês conhecem bem a história de José. Deus havia colocado sonhos no coração de José. Deus havia colocado projetos no coração de José. E José era um garoto que sonhava com coisas grandes. E o tempo foi passando, e de repente, aos 17 anos, José, filho querido do papai, amado pelo pai, mesmo que odiado pelos irmãos, mas amado pelo pai, um garoto esforçado, cheio de propósito, cheio de sonho na vida, e ele começou a pensar, vai dar tudo certo para mim, e de repente, depois dos 17 anos, tudo começou a dar errado, os irmãos queriam matá-lo, tentou matá-lo, por uma dessas providências da vida de Deus, essas coincidências, essas jesuscidências, foi que a vida de José foi preservada. E sabe, meus queridos, quando a vida de José entrou nessa linha de descida, foi vendido como escravo, levado para uma casa. Lá, depois de padecer muito, conseguiu um espaço naquela casa. E quando ele pensava que as coisas começaram a dar certo, dá tudo errado. A mulher do dono da casa dá em cima dele. E ele serve de Deus, temente ao Senhor, sem querer desviar do propósito. O Senhor disse, não, eu vou permanecer firme. E pega aquele menino e acusa injustamente. Ele é lançado na prisão. E ele fica na prisão. Lá na prisão ele ajuda pessoas, mas as pessoas não reconhecem. Ele é esquecido lá, até que um dia ele é lembrado e ele é saído lá. Quando eu vejo, pastor Jorge, a história de José, eu fico olhando como é que Deus trata filho. Como é que Deus trata filho? Porque a Bíblia diz assim, que filhos são como flechas na mão do guerreiro. E na vida da gente é assim, irmãos. Olha a vida de José. Aí Deus fala, José, lá. E José fala, agora, Senhor, eu vou. E de repente, quando José chega aqui, a vida dele começa a dar para trás. É Deus retesando o arco. É Deus retesando o arco, Senhor. E a gente não entende quando as coisas estão acontecendo. A gente começa a falar, Deus, mas por que isso? Porque meus irmãos estão me traindo. Deus retesando o arco, Senhor, porque eu estou sendo vendido por um escravo. Deus está retesando o arco, Senhor, mas é para lá que o Senhor disse que eu iria. E Deus está puxando o arco, arrancando o arco para trás, Senhor. Prisão, Senhor, injustamente, Senhor, até Deus faz. Flecha atinge o trono do Egito. Assim é a vida da gente, meus irmãos. Às vezes a gente vai falando, mas por que, Senhor, por quê? Porque o Senhor disse isso, a promessa do Senhor é para lá, a promessa do Senhor, a promessa do Senhor. Calma, Deus só está retesando o arco. Deus só está retesando o arco, Ele vai soltar. E quando Ele soltar a flecha, Ele vai atingir o propósito de Deus para a sua vida. Você pode estar aqui e querer desistir, porque se sente rejeitado. Vou te falar, está sentado lá,
nesse estádio Jefté, filho de um caso, não era da família, de um caso. Numa certa idade adulta, os irmãos dele disseram: você não vai ficar dentro de casa, você é filho de uma prostituta, um caso, não vai ficar aqui dentro de casa, sai daqui e bota ele para fora de casa. Não tem uma palavra do pai, porque nessa hora alguém tinha que entrar, alguém tinha que defender. Ele não teve ninguém por ele, ele não teve ninguém por ele. Sai daqui. E ele pegou, e eu fico imaginando aquele jovem jogando a sua mochila nas costas e indo embora. Não teve o pai para parar e dizer assim: filho, vem cá. Não teve ninguém. Rejeitado. Talvez você pense, quem sabe, que sua vida foi um acidente, que você não deveria estar aqui. Talvez você se sinta rejeitado porque ninguém te acolhe. Olha para Jefté, porque Jefté não estava nos planos do pai dele, não estava nos planos daquela família, mas ele estava nos planos de Deus, porque Deus tinha um livramento para dar a Israel, e ele precisava levantar um juiz. Sabe quem foi o juiz que Deus levantou? Jefté, para livrar aquele povo. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Você não faz ideia do que Deus pode fazer através da sua vida. Se você está aqui e pensa em desistir, porque na sua queda não tem mais volta, pensa em Sansão. Sansão, até os 20 anos de idade, foi um garoto obediente aos projetos de Deus. Depois, nos 20 anos de idade, ele resolveu chutar o balde. Ele resolveu fazer tudo errado. Tudo errado. Se envolveu com prostituta. Virou um gandaeiro daqueles. Até que um dia, por consequência do seu pecado, foi levado à bancarrota. E lá no chão, na lona, ele lembrou de Deus. Sabe, Sansão está sentado na galeria dos heróis da fé para dizer para você: tem jeito para você. Porque se teve para mim, tem jeito para você. Você pode ter feito tudo errado até aqui, e você não tem como mudar o passado, mas você pode construir um futuro novo a partir de hoje. Você pode fazer algo diferente, porque o que importa na vida não é como você começa, mas como você vai terminar. Olha para Sansão, veja Sansão sentado na galeria dos heróis da fé. Talvez você pode pensar em desistir, porque a perseguição está grande. Lembre de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel na cova dos leões. Eu poderia ficar aqui citando nomes, nomes e mais nomes e mais nomes. Mas eu vou encerrar aqui, falando razões porque eu não desisto. Eu, Elcio, não desisto. Por que eu não desisto? Primeiro, porque eu não quero decepcionar a Deus. Ele acreditou em mim, quando ninguém mais acreditar. Ele não investiu ouro e prata em mim. Ele deu o seu filho, colocou na balança e pendeu para o meu lado. Ele disse: eu quero você. E colocou o filho dele, o filho unigênito dele lá. Porque se eu desistir, com que cara eu vou encarar Deus? Como é que eu vou olhar na cara de Deus? O que eu vou olhar para Jesus e ver que tudo que Ele fez por mim, como é que eu vou encarar Ele se eu desistir? Como é que eu vou desistir? Irmãos, veja o que o Senhor fez por nós. Veja o que o Senhor fez por você. Veja o que Ele fez por... Ele nunca precisou de nós para ser Deus. Ele sempre foi. Ele sempre foi. E Ele decide descer do seu trono de glória. E Ele olha para mim, para nós aqui hoje, e olha para o filho dele pendurado na cruz, e ele só podia salvar um. Ou ele tira o filho dele de lá, ou ele salvava a gente. Então ele apertou o botão e tirou a vida do seu filho. Por quê? Porque ele olhava para aqui hoje
e via cada um de nós sentado aqui nesse lugar, e Ele disse: vai valer a pena, porque eu não desisto. Eu não desisto, meus irmãos, porque eu não quero decepcionar as pessoas que confiaram em mim. Muitas vezes eu já pensei em desistir, sim, irmãos, muitas coisas, vocês não fazem ideia de tantas coisas que eu já pensei em desistir. Eu nunca pensei em desistir da minha fé em Deus, nunca, essa não. De ir para o céu, essa é uma convicção que está tatuada no meu coração, essa não. Mas já pensei em desistir de tantas coisas, irmãos, na vida. E eu não desisti, irmãos, porque eu fiquei pensando o que eu vou falar para as pessoas que eu preguei para elas. O que eu vou dizer para essas pessoas? Quantas vezes eu já pensei em desistir, e eu recebi uma mensagem de um irmão dizendo: pastor, o senhor é uma bênção na minha vida. Pastor, o senhor é um homem de Deus. Eu falo: como é que eu desisto? Como é que eu vou desistir? Eu não desisto, pastor Jorge, porque o que eu vou dizer para os meus filhos? Eu tenho 2 filhos. O que eu vou dizer para eles se eu desistir? O que eu vou dizer para os meus filhos? Às vezes eu já pensei em desistir de tanta coisa, irmãos, às vezes, e aí eu vejo meus filhos chegar e falar assim: pai, o senhor é um exemplo para mim. Se eu ser a metade do senhor, poxa, eu falo: como é que eu vou desistir? O que eu vou dizer para os meus filhos? Irmãos, o que eu vou dizer para as pessoas que pregaram o Evangelho com suas próprias vidas? O que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer para Estevão? Quando chegar lá, o que eu vou falar para Estevão? Estevão, eu desisti. E Estevão falar: como assim? O que eu vou dizer para Policarpo, que foi pregado numa cruz e ateado fogo nele, e os algozes olharam para ele e falaram: Policarpo, Policarpo, desce da cruz, nega. O sofrimento era tão grande, e ele falava: aumenta a chama, e assim apressa o meu encontro com o meu Senhor. O que eu vou dizer para ele? No final, no começo do século passado, lá no finalzinho de 1880, 90, o mundo foi sacudido por um grande mover de Deus, um grande avivamento. Um grande avivamento varreu a Europa, Estados Unidos, a Europa. E naquele momento, na Europa enviaram missionários para várias partes do mundo. Um grupo de missionários foi enviado para o norte da Índia. E alguns missionários, 2 missionários, se não me falha a memória, foi enviado a uma tribo que ela era conhecida como caçadores de cabeça. Os guerreiros daquela tribo costumavam sempre, numa batalha, os que eles conquistavam, as pessoas que eles venciam, eles arrancavam a cabeça. Então eles eram chamados de caçadores de cabeças. E 2 missionários foram para lá. E depois de muito tempo pregando o Evangelho naquele lugar, uma família se converteu. Uma família se converteu. E aí, eles estavam essa família estava muito apaixonada pelo Senhor, mas a tribo não gostou daquela atitude daquela família. Até tolerava a presença dos missionários, mas não queria que eles mudassem de religião. Eles tinham a religião deles. Mas aí essa família permaneceu firme, até que um dia
o conselho daquela tribo reuniu e chamou aquele homem Sadhu Sundar Singh, para que ele abandonasse a fé. E aí ele disse: não, eu não posso fazer isso. Ele falou: não, você tem que negar a sua fé. Porque se você não negar a sua fé, nós vamos fazer algo com a sua família. E aí pegou, ele tinha 2 garotinhos, bem garotinhos ainda, criancinha ainda. E pegou também a sua esposa e levou lá diante dele. Falou assim: olha, se você não negar a sua fé, nós vamos matar a flechada seus 2 filhos. Nega a sua fé agora. Diz que você renuncia a esse Jesus. E aí ele olhou para a família dele, os filhos dele, e surgiu a canção. Depois foi colocada uma letra que é uma música folclórica hindu, mas a música surgiu lá naquele dia. Quando ele olhou a família dele ali, os guerreiros postados com arco e flecha na mão, e aquelas pessoas dizendo: nega a sua fé, e ele disse: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto. Os 2 filhos dele tombaram sem vida. Vou te dar mais uma oportunidade. Nega a esse Jesus, renuncia, ou vamos matar a sua mulher. E ele, erguendo os olhos aos céus, ele cantava: se me deixarem paz e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem paz e amigos, atrás não volto, não volto, não. Mataram a esposa dele. E aí aquele homem disse: Sadhu, é a última chance que você tem. Todas as flechas apontadas para ele. E ele olhou para trás, e ele não viu mais nada nesse mundo que pudesse segurá-lo aqui. Então ele cantou: atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é meu guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Flecharam ele e ele tombou sem vida. O cacique daquela tribo falou: como isso? Como esse homem foi capaz de perder tudo, jogar tudo fora, perder sua própria vida por causa desse Jesus? Então ele é real. E antes que os corpos foram tirados dali, aquele cacique se converteu ao Senhor. E mais algum tempo, toda a tribo se rendeu aos pés do Senhor. O que eu vou dizer para Sadhu se eu desistir? Eu não posso, irmãos, desistir. Eu não tenho como desistir.
Esse é um caminho uma via de mão única, e é só para frente que se anda. Se você pode, eu queria convidar você para, em alguns minutinhos, você se ajoelhar no seu lugar. Se você puder, ajoelha no seu lugar. Eu não sei quem entrou aqui assediado pelo desejo de desistir. Deus está falando com você. Não desista. Se você chegou aqui com vontade de desistir, desista de desistir. Fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus, ore ao Senhor, converse com Deus. Você que desistiu da sua célula, converse com Deus. Você que desistiu do seu esposo, da sua esposa, você que está querendo desistir de seus filhos, converse com Deus. Você que está pensando em desistir da sua caminhada da fé, converse com Deus agora. Fale com Ele, fale com Ele, ore ao Senhor, converse com Deus. Diga para o Senhor: para trás eu não volto.